Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Olá, boa noite. Estamos começando mais um podcast Poderosa Graça. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o pastor Tiago Rovati, do Ministério Pentecostal, Resgatando Vidas. Eu quero que nesse exato momento você pode dar um like, você pode estar nos curtindo, pode estar nos compartilhando, escrevendo no nosso canal, que será uma bênção estar juntamente comigo essa noite para um assunto tão maravilhoso. Nós vamos falar esta noite de discernimento espiritual, a importância do discernimento, que é dom do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Juntamente comigo está o meu companheiro, pastor João Luiz. Tudo bem com vocês? Mais um podcast abençoado, eu, pastor Tiago, aqui, para falar de uma coisa muito importante, né, pastor Tiago? O discernimento de espírito, um dos dons que, olha, eu posso dizer, todos os dons são importantes, mas esse é muito importante para que a gente entenda o que é de Deus. Existem 3 tipos de revelações, 3 tipos. A revelação de Deus, pastor, a revelação do homem e a revelação do diabo, a demoníaca. Então, 3 tipos de revelações. E que muitos e muitos são enganados por isso. São encantadores, né? Encantadores de pessoas, vamos dizer assim. Eu conheci no meio da minha trajetória encantadores de pessoas, entendeu? Que eu olhei como homem natural, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? O homem falou o nome do fulano. E é um cuidado aí, né? É um cuidado muito grande. Eu tenho um cuidado muito grande quando o pregador da palavra começa a revelar muito nome de uma maneira tão fácil, revelar a vida da pessoa, sabe? As redes sociais são os maiores ferramentas das revelações humanas. Das revelações humanas, aonde você vai ganhar seguidores, vai ganhar muito dinheiro com seguidores, aonde você vai ganhar fama, você vai arrastar multidões. Mas arrastar multidões, pastor João, para onde? Para o inferno. Desculpa de eu falar essa verdade. Jamais você vai arrastar multidões a Cristo com mentiras, com coisas suas. Então tem situações em que se pega em rede social, tá? O nome, a função da pessoa. Eu tive um problema sério, pastor, com esse tal do discernimento, um problema na nossa igreja na cidade de Vinhedo. Não tenho medo de falar isso, em que um pregador veio lá e fez um culto, um espetáculo. Revelações, isso, aquilo. E Deus disse para mim que não provinha dele aquilo. Pastor, eu fiquei assim, espantado. Alguém vai assistir isso e lembra dessa passagem na cidade de Vinhedo e vai entender. Eu fiquei espantado, pastor. Culto maravilhoso, no ponto de vista humano, mas no ponto de vista espiritual, Deus falou, eu não estou no negócio. Eu me espantei. E Deus provou para mim que não estava no negócio. Como que ele provou, pastor João? O querido pastor que pregou lá, ele entrava na igreja, dava cartãozinho dele, né? Para a pessoa olhar para ele, marcava a roupa da pessoa e perguntava o nome da pessoa. Olha só, marcava a roupa da pessoa e perguntava o nome da pessoa. Então, presta atenção. Quando acontece isso, geralmente eu vou entrar lá, vou ver o pastor Tiago aí, tá com uma camiseta, com cor de abóbora ali, ó, o logotipo da igreja, e também com um blazer azul, tá? Marquei, ele chama Tiago. Ele diz para mim que trabalha com pedras. Olha aí. Aí eu vou lá para o púlpito. O pastor safadão, aquele que gosta de ganhar dinheiro, de ganhar fama, né? Poder. Olha, esse é o cara. Aí eu tô lá pregando lá. Daqui a pouco eu chamo lá. Você aí de terno azul, com a camiseta aí com o logotipo de uma igreja aí, hein? Seu nome é Tiago, né? O que você vai responder, pastor?
Sim, Sim. o nome é Tiago, sim. Tiago. Sim. Tiago, o senhor é pastor, né? O que Sim. você vai dizer? Sim. Aí Sim. eu vou dizer assim para você. Porque já foi passada já de foi informação. passada a informação. É. Pastor Tiago, Isso. olha, o senhor trabalha com pedras, é isso? O senhor vai dizer Sim. assim, a igreja em si, que não sabia que eu passei lá e conversei com você e perguntei para você, a igreja em si vai falar, o rapaz é bom demais. O rapaz é bom demais. Olha o pregador, é de Deus, né? O pregador é de Deus. Amados, o pregador de Deus, ele não precisa, de forma alguma, te provar que ele é de Deus. Começa por aí. Deus não precisa provar que ele está na casa, dando nomes, RGs. Não precisa. Deus não precisa disso para provar que está na casa. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Sim. ele está presente. Então, ele não Sim. precisa de nada para provar que ele está na casa. Verdade. Mas Deus revela nome? Revela. Eu disse que, Revela. eu me lembro que me revelou 2 vezes. Eu vou contar um fato de uma e já passo para o senhor para a gente dar sequência. Uma vez eu estava num culto no bairro Três Irmãos, na cidade de Vinhedo, numa residência. Eram umas 8h30 da noite. E Deus me revelou um nome. Não me lembro o nome. Eu vou supor que seja Marcelo. Deus revelou um nome, eu falei, tem alguém com esse nome aqui? Não. Você tem algum filho, algum parente com esse nome? Não. Era um nome diferente, não era Marcelo. Falei, gente, vamos orar por essa vida? Deus me deu esse nome aqui, eu não entendi, mas vamos orar? Vamos. Oramos pelo nome lá, que era um nome diferente. E tranquilo, fui embora para casa, era 9, 10 horas da noite, meu cunhado me ligou e disse, João, eu preciso até Jundiaí, a cidade aqui, a 50 quilômetros daqui. Eu preciso até Jundiaí para buscar um carro lá. Você vai comigo? Vou. Isso era umas 10 horas da noite. Coloquei uma calça jeans, uma camiseta e fomos para Jundiaí. Por volta das 10h30 da noite, mais ou menos 15 para as 11, nós estávamos passando numa calçada. Do outro lado da calçada, um jovem gritou, vocês são pastores? Eu olhei para a minha roupa e falei, ué, como assim somos pastores? Né? Por que ele perguntou se somos pastores, se nós não estamos com Bíblia, não estamos com terno? A luz brilha, né? Mas não estamos com Bíblia nem com terno. Falamos, só sim, por quê? Vem até aqui, por favor. Eu fui até ele, e quando eu cheguei perto dele, pastor Tiago, Deus falou assim comigo, chama ele pelo nome. E eu falei o nome esquisito lá, que Deus tinha, um nome diferente, né? Que Deus tinha colocado para mim, eu peguei, chamei ele pelo nome. Quando ele respondeu, ele falou, quem falou para você o meu nome? Eu quase chorei, pastor. Falei, rapaz, o amor de Deus para com você é muito grande. Uma estratégia de salvação. De salvação. Uma direção. O amor de Deus para você é muito grande, nisso, rapaz. exatamente. É muito grande, não é? Pra Por quê? salvar uma Por quê, pessoa. pastor? Conta para mim, porque 8h30 da noite hoje, eu não vinha para Jundiaí, não sabia que eu vinha, mas 8h30 da noite hoje, Deus me fala o seu nome num lar, num culto no lar, e ninguém conhecia um nome igual ao seu lá, e ninguém estava lá com esse nome, nós oramos por esse nome, oramos por você. E ele disse assim, pastor, eu sou afastado dos caminhos do Senhor, eu estou na rua, abandonei minha mãe, estou por aí, dormindo por aí, e eu sou músico, toco teclado, louvo. Falei, rapaz, o amor que Deus tem por você para revelar o seu nome lá em Valinhos, lá em Vinhedo, lá em Vinhedo, e você afastado dos caminhos do Senhor. O menino começou a chorar, Deus falou profundamente com ele e disse assim, eu estou indo embora para casa da minha mãe agora. Amanhã eu estou na igreja, pastor, em nome de Jesus. Então, Deus revela nome sim, mas não é arroz e feijão, pastor Tiago. Não é todo dia, toda hora. Isso aí é para impactar, isso aí é para chamar atenção. O poder da palavra é mais forte do que a revelação do nome, do RG, da placa de carro. Quantos e quantos charlatões foram pegos com isso, gente? Eu sinto em dizer, eu sou cristão, sou pastor evangélico, sinto dizer, mas os charlatões não ficou um de pé. Verdade. Não ficou um de pé. Por quê? Quem é o maior, pastor? Deus.
Sim. Já passou por isso, querido? Querido, a própria palavra, né? Jesus deixou escrito há mais de 2000 anos atrás que eu acredito nesse tempo chamado hoje. Eu vejo que as palavras que o próprio Jesus disse, que nos últimos dias surgirão falsos profetas, enganadores, que iam enganar a direção dos escolhidos. Então, Até os escolhidos, né? Exatamente. Então, a gente está vendo esse cenário. Por que que as pessoas, esses pregadores estão chamando a atenção? Para alguma coisa financeira. E o evangelho, eu não posso pregar por interesse. Eu não posso pregar para ter benefícios financeiros. Não. Eu não posso. Porque a minha dependência vem de Deus. A bênção vem de Deus. Então as pessoas estão fazendo isso para mover os corações das pessoas, usar a fragilidade, a inocência das pessoas para requerer das pessoas dinheiro. Para ser um poderoso, para ter poder, para ter se aparecer. fama. Na verdade, é para se aparecer. E na verdade, gente, a partir do momento que o homem aparece, Deus desaparece. Isso é muito forte. Então, nós, pastores, nós fomos chamados para ser usados pelo Espírito Santo. Nós fomos chamados para ter um compromisso com Cristo. Um compromisso com Deus. Então, assim, eu quando subo ao altar, eu subo no altar com a missão de edificar vidas. Eu subo no altar não por interesse, não. Eu não faço isso. Quem vai na nossa igreja vê que eu não fico lá revelando e na revelação querendo alguma coisa em troca. Não, não. A gente não faz dessa forma. A nossa dependência, amados, é de Deus. Porque quem é dono da igreja? Quem é dono da igreja é Jesus. Ele é o fundador da igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque estão vindo nesse tempo pessoas que têm uma lábia, que têm uma boa conversa. Contamina a igreja. Contamina. Então, de todas as maneiras, estão tentando enganar. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Por isso que eu falo muito na nossa igreja, falo, gente, escuta mais o pastor, obedece mais o pastor, porque o pastor está sobre um ensinamento da palavra. O pastor, né, está sendo orientado pelo Espírito Santo. Existe uma orientação divina. Às vezes a gente passa a direção e as pessoas elas não compreendem aquela direção e acabam tendo decepções, porque o fulano não falou exatamente o que o pastor falou, né? O fulano falou que pode, o ciclano falou que não tem problema nenhum em fazer. Aí a pessoa, ela deixa de confiar no pastor e confia num terceiro lá fora. Então acaba sofrendo muita frustração. Amados, o que é discernimento espiritual? É um dom do Espírito. O Espírito, né, manifesta no homem. O que é o discernimento de Espírito, gente? É exatamente discernir o que é de Deus e o que é do mal e o que é da carne. Perfeito. Esse é o verdadeiro discernimento de Deus. Então, nesse podcast, eu quero pedir que vocês orem mais. Porque a Bíblia diz que se há um dom, a gente tem que pedir. Tem que pedir. Porque é super importante na tomada de decisão para se fortalecer na fé e para desvencilhar dos perigos que você toma diante de uma situação, diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, né? Então é muito importante você ter discernimento, o que é de Deus, o que não é de Deus. Eu queria entrar num assunto aqui, pastor João, sobre a revelação. A revelação que é vindo do trono e a revelação que não é de Deus, ou aquela revelação que é de uma ordem espiritual. Tá? Existe, no meu visão
da palavra de Deus, porque quando Deus entrega uma revelação, não é duvidosa. De forma alguma. Deus está falando de característica sobre nós. Porque, amado, você tem que entender que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E Ele sabe a maneira que Ele está trabalhando na nossa vida. Então, tem revelações que vão começar a mudar a origem daquilo que Deus está trabalhando. Então, precisa tomar muito cuidado, porque quanto mais o chamado, quanto mais Deus se revela coisas grandes para você, o inimigo, o espírito do engano vai tentar tirar você do entendimento daquilo que Deus está trabalhando na sua vida. Então, uma revelação, quando é de Deus, primeiramente, ela edifica a sua vida. Primeira coisa que eu entendo, uma revelação, ela edifica, né, nós na fé, posiciona nós na fé. Nós cremos com mais convicção. A revelação, ela fala a respeito daquilo que nós estamos orando. Porque Deus se revela, Ele revela, né, uma vida para confirmar que Deus está ouvindo aquela pessoa. Isso é muito bom. Que Deus está atento à oração dela. Então ela está vindo na direção daquilo que nós estamos orando. Deus, Ele nunca vai fugir da revelação daquilo que Ele está edificando a sua vida. Então, nesse podcast, você tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que estão dando direção errada, está matando a tua fé, está tirando você da direção do propósito. E nós estamos vendo isso muito e tem frustrado, né, pastor João? Nós temos que respeitar, pastor Tiago, temos que respeitar as igrejas, algumas que não acreditam em alguns dons. Eu tenho total respeito por elas, não vou dizer que não são salvos, de forma alguma. Você tem o direito de acreditar no dom, o direito de não acreditar. A questão é, as igrejas pentecostais em si, elas creem em todos os dons. Elas Sim, creem. sim. E, na verdade, aí tem a igreja pentecostal que ela crê, mas tem medo, ela teme. E tem a igreja pentecostal que ela crê e o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar dentro da igreja. Porque se ele não tiver liberdade, ele não é invasor. O diabo ele não é invasor. Quando a gente fala de discernimento, é muito importante saber discernimento de espíritos. Quantas situações passei, pastor, com manifestação de demônios em pessoas. Tá? Em pessoas. Eu quero entrar para auxiliar algumas experiências que nós passamos, porque o discernimento nos ajudou demais. Eu me lembro uma certa feita, em que eu fui chamado às pressas. Um moço, ele de família cristã, vai levar a noiva. Ele tinha saído de um lugar não agradável a Deus com a noiva. Ele não tinha sido casado ainda e já estava caminhando para algo que não provém para quem não se casou. Né? Então ele tinha saído de um lugar promíscuo, vamos dizer assim, né? Ele tinha ingerido bebida e chegou na casa da noiva. A mãe da noiva estava tendo um tal do ataque. E esse ataque tinha que chamar, chama aquelas camisas de força, ambulância, aplicar injeção. Uhum. E ele viu que na hora do ataque, enquanto a noiva foi no telefone ligar, ele viu que aquele ataque estava rosnando e ele usou o nome sobre todos os nomes, o nome poderoso. Jesus. Ele disse assim, está amarrado em nome de Jesus. Para que ele fez isso? A pessoa colocou a mão para trás e ficou ali numa situação difícil. E ele do lado de cá, sem saber como agia, e do lado de lá o demônio manifestado. Aí me ligou urgente, eu saí do pijama, já fui, correndo para lá, eu, um cunhado e mais algumas pessoas que estavam comigo, meus irmãos, meu pai também estava, e chegamos lá, ao discernimento, onde é que vem? Aí que vem o discernimento. Chegamos lá, a mulher que estava possessa, estava conversando com a voz dela mesma.
conhecia todos pelo nome, ela disse assim: ô João, tudo bem com você? Eu, tudo bem sim, graças a Deus. Nós viemos aqui fazer uma oração, bater um papo com a senhora, tá bom? Tá. Eu falei assim, para o menino que estava do meu lado, eu falei assim: eu estou conversando com o diabo. Eu falei: ele está com a voz dela. Sentamos no sofá, começamos a conversar, e eu disse assim para ele: você quer ver o que vai acontecer? Preste atenção. Eu olhei para ela e disse assim: a direção do Espírito, né? A direção do Espírito, do discernimento de espíritos. Exato. Falei: dona fulana, olha para mim, Específico. olha nos meus olhos. Quando ela foi subir o rosto para olhar nos meus olhos, aí o diabo manifestou. Aí começou a rosnar, tentaram segurar, não existe como segurar, né? Porque é a força humana. E, na verdade, o demônio foi expulso depois daquilo. E isso é o poder do discernimento de espíritos. Você saber, é diabo, não é diabo. Eu tenho dúvida. Como é que eu faço para ter dúvida? Eu não tenho discernimento. Estou numa situação em que a pessoa parece que está possessa de demônios. O que eu posso fazer para saber se é demônio ou se não é? Parece brincadeira que eu vou falar. Pode dar risada, não tem problema não. Você também dê risada. Já viu? até sei. Não tem problema não. Pode dar risada, tranquilo no que eu vou falar. Dá um beliscão. Viu? Está possesso em demônio. Você está em dúvida? Dá uma beliscada, mas daquelas que juntam os dois dedos, a unha junto forte, assim, ó, em lugar que dói. Em lugar que dói. Lá no princípio, novinho convertido, eu já fiz isso. Imagina, a pessoa não sentiu, não. Eu falei: é o demônio mesmo que está aqui, não tem jeito. Então, a pessoa, quando está possessa, isso é muito importante de entender. Ela não é responsável pelos atos dela. O senhor sabia disso? Sim, porque a mente dela está Ela tomada tá por tomada. uma força maligna. Aos A pentecostais. consciência dela, ela não tem a consciência que ela está fazendo tal fato. Aos pentecostais que às vezes expulsam o demônio, ora para a expulsão de demônios da igreja, porque tem igreja que não precisa disso, né, gente? O demônio, ele prega, ele canta, ele louva, ele está onde ele quiser, ele faz o que quiser. Mas aqueles que oram para expulsar demônio na igreja, que já manifestou demônio, você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe que eu estou dizendo que, na verdade, a possessão demoníaca, você não pode ficar numa situação assim de querer dialogar com o diabo, conversar, deixar por muito tempo. Aquele monte de obreiro, eu tive situações em que monte de obreiro para cima do demônio, o demônio não saía. O próprio Jesus usou de autoridade e não ficou entrevistando, já expulsou logo, porque nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar, destruir, e que ele fala mentiras, né? Não podemos ficar conversando. E outra coisa, o poder do nome de Jesus. Esse nome O que é que expulsa demônio, pastor João? É a minha santidade? Não. É a minha oração? Não. É o meu jejum? Não. É o meu tempo de crente, pastor? Não. É a minha credencial que expulsa demônio? Porque eu sou pastor e eu expulso demônio? Não. O que é que expulsa demônio? O nome de Jesus. Ponto final. Verdade. Então tem as igrejas que oram para expulsar demônios, outras não, entendeu? Então as que oram sabem que quando manifesto, ele não pode tirar a atenção do público, do culto. Sim. Expulsa o demônio, sai em nome de Jesus e acabou. Não tem muito o que falar, não tem muito que perder não tempo. Não pode bagunçar um culto. O culto de forma nenhuma. O diabo não tem esse poder de querer bagunçar um culto. Por isso que o discernimento espiritual, ele te dá autoridade para quebrar aquele mal ali, expulsar aquele mal. Ponto final. E ponto final, tirar toda a bagunça do culto. Pastores, é muito importante que eu vou falar para vocês, tá? Se houver uma manifestação dentro da igreja, não pare o culto, não pare o culto, tá? O culto continua, tá? Uma pessoa de Deus vai até lá, tá? Passa um comando para aquele demônio, passa aquele comando para o demônio e fala assim: em nome de Jesus, saia dessa vida agora. Em nome de Jesus, acabou. E o culto segue, a adoração segue. Nada pode interromper
a adoração, a palavra e o culto a Deus. Amém? Porque tem pessoas que vai chegar na tua igreja que vão se passar porque está endemoniado para atrapalhar o culto, para chamar a atenção, Perfeito. né? Para chamar a atenção da igreja. Então você tem que ter discernimento espiritual e expulsar. Outra coisa muito importante, uma vez expulso o demônio e começar com gracinha, isso é carne. Porque a autoridade do nome de Jesus, pastor João, os demônios estremecem. Você ordenou os demônios não resistem a esse nome. Os demônios saem. Nós sabemos daquela passagem lá em Marcos, quando Jesus vai à cidade de Gadara, e Jesus dá uma ordem, e os demônios falam, não é chegada a minha hora, por que vem me atormentar antes do tempo? Então eles já reconhecem ali que Jesus tem uma autoridade superior a deles. Então, quando Jesus expulsa aqueles demônios, os demônios saem. Então, quando você orou, expulsou o demônio do corpo, o demônio tem que aceitar, o demônio tem que bater retirada, não pode bagunçar o culto. Ah, um demônio de violência, pastor, começou a quebrar, amarra ele em nome de Jesus. E já expulsa. E já expulsa. Tchau. Não fica entrevistando o demônio. Não fica entrevistando o demônio, porque você está permitindo o culto que é para Deus, o demônio falar dentro da tua igreja. Você já pensou nisso, né, pastor João? Sim. Eu acho tão engraçado essas coisas, pastor Tiago. O senhor falou uma coisa, você viu que bati até a palma, né? O senhor está pregando lá na frente, lá no púlpito. Pregando. O demônio manifestou lá, o senhor não precisa descer de lá. Não precisa. Nós não vamos ganhar medalha para expulsar demônio. O senhor falou bem assim. Alguém da parte de Deus vai lá e expulsa o demônio. Pronto. Não precisa ser cooperador, não precisa ser diácono, não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, não precisa ser evangelista, não precisa ser nada. Precisa ser alguém de Deus que creia no nome de Jesus. Ponto final. Ponto final. Então, só disse uma coisa, o demônio chega e bagunça. Eu estava na cidade de Alfenas, Minas Gerais, num culto, num lar, eu gosto de culto no lar, viu? Num culto no lar tinha umas 20 pessoas, pelo menos. Alguns obreiros atrás, não vou dizer da igreja que é antiético isso, né? Atrás de mim, comigo lá em cima, né? Eu tinha separado algumas cadeiras para os obreiros e tinha mais de 20 pessoas ali. Chegou uma pessoa, determinada mulher, um dos obreiros me chamou assim, o menino estava dirigindo o culto, me chamou e disse assim, bem, pastor, vai quebrar tudo aqui. Eu falei, como assim? Essa mulher? Falou, não, o demônio pega ela quebra tudo. Ela já quebrou umas 2, 3 igrejas isso aqui. Quebra tudo, pastor, arrebenta tudo. Eu falei, aqui não, filho. Aqui ela não vai fazer isso. Pode ficar tranquilo. Ah, pastor, se ela manifestar, ela vai quebrar. Não vai. Eu peguei a palavra para pregar. 2 minutos depois, eu ministrando a palavra, ela manifestou, os obreiros foram descer. Eu falei, não precisa descer não. Com essa calma que eu estou aqui, eu disse assim, demônio, põe o corpo dela sentado na cadeira, em nome de Jesus. Ela estava de pé já para fazer a bagunça, ela foi de ré, sentou. Eu falei, não mexa no corpo dela. Ele quis falar, eu falei, não te dou autoridade para falar. Não te dou. Senta aí. Senta. Isso aí é fato. Se alguém assistir lá em Alfena, se tivesse nesse dia, ela vai lembrar disso aí. Com certeza. Eu falei, senta aí. Ele sentou. Demônio, eu vou contar até 3, desse jeito que eu estou falando aqui. E você vai sair. 1, 2, 3. A mulher fez assim. Pregamos o Evangelho. E lá algumas pessoas se entregaram a Cristo. E fomos orar. Em posição de mão por algumas pessoas. E oramos por ela também. E a hora que eu fui orar por ela, os obreiros estavam atrás de mim, ficou meio assim, vai manifestar de novo, vai... E não, oramos, expulsamos demônios, ela não manifestou de novo, já tinha mandado embora. Terminou o culto, os obreiros não aguentou e veio atrás de mim, pastor. Pastor João, fala uma coisa para mim, eu nunca vi um negócio desse. Essa mulher entra nas igrejas, ela quebra tudo. O senhor fez o demônio sentar o corpo dela, e o senhor não chegou lá perto, e nem deixou ninguém chegar. E daqui de cima, sem microfone, sem nada, o senhor contou até 3, o demônio saiu. O que é isso? O senhor ora muito no monte? O senhor ora muito no monte? Falei, eu orei muito.
De vez em quando vou e orei muito no monte. O senhor ora muito? Falei, não, eu vivo em oração o dia inteiro, mas não fico de joelho orando muito. Falei, o que é isso, pastor? Falei, isso é autoridade, meu irmão. Autoridade. Quando você expulsa em nome de Jesus... E a fé também, né? E Porque a fé. a autoridade e fé. Você Se crê que você você tem autoridade, fala aquilo lá realmente não precisa tem expulsar que duas ser vezes. obedecido. Não precisa 5 pessoas em cima, outro dia... Ai, meu Deus. Importante Pastor, falar isso, pastor João. outro Importante dia, porque tem muita gente que na hora de uma manifestação vai todo mundo quer todo mundo lá e passando direção. sai, E aí a direção, o demônio tem que saber que é um que está na direção. E acabou. Não sai. Exatamente. Eu vi gente com óleo ungido para passar em pessoa manifestada. Gente do céu. Falei, não, Meu irmão, Deus. pelo amor de Deus, não faz isso. Não vai acontecer nada de pior. Que tem uns que dizem, o demônio fica, mas não vai pegar O forte. demônio não. zomba, né? Ele Não vai zomba pegar mais num força, lugar ele que vai ele dar vê que risada tem porque o que autoridade. ele é. Ele Entendeu? zomba. Mas nós estávamos falando que a pessoa fica sem, a pessoa não sabe o que está fazendo. Você pode ver aqueles que já oraram para E é uma pessoa força possessa, muito forte. muito forte, ninguém segura, Muito forte. não consegue segurar. As pessoas que já orou, pessoas possessas, quando o demônio sai, a primeira pergunta que ela faz, o que aconteceu? Pode ver Onde eu isso. estou? Porque ela não sabe o Exatamente. que se passou. Se ela matou alguém, ela não sabe. Se ela bateu em alguém, não sabe. Se ela quebrou alguma coisa, não sabe. Verdade. O discernimento de espíritos é muito importante para nós. Onde é que nós conseguimos isso, pastor? É no Ministério Pentecostal Resgatando Vidas? O senhor tem um potinho lá de discernimento de espírito que o senhor distribui lá? Ou se não, numa água aí, né? De algumas igrejas tem uma água aí, né? Que você vai lá, você pega. Eu tenho uma receita, eu tenho uma receita muito forte, palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. E pedir. Ela nos ativa essa sensibilidade. Quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, ela revela o que está obscuro. Ela revela aquilo que parece ser verdade, mas não é verdade. A palavra de Deus, ela traz, né, a clareza, a luz correta sobre aquela situação. É um assunto que eu gostaria de falar, que nós pastores sofremos muito na igreja, é sobre fofoca. Né? A fofoca, ela gera, né, uma rebelião na igreja. E se a gente falar de rebelião, nós vamos falar que nos céus, entre os anjos de Deus, houve uma rebelião, né? E dentro dessa rebelião, Deus não aceitou, e assim os demônios, os anjos corrompidos, desceram junto com Satanás, né? Então, o céu não tem rebelião, tá? E a igreja do Senhor Jesus também não tem que ter rebelião. Então, a situação da fofoca é algo de pessoas que fazem, que não têm discernimento, que está contribuindo para a destruição da igreja, a fofoca, né? Porque a fofoca, ela gera julgamento, todos nós temos pecados, todos nós temos falhas, mas nós enxergamos defeitos e começamos a fofocar com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, ou com aquele mais íntimo ali, e aí vai começando a esparramar comentários. Isso é fofoca. Eu quero dizer para vocês, sabe quando que acaba com fofoca? Quando você não leva mais a fofoca para frente. Você fala, olha, isso não convém. Isso daí é fonte maligna. Precisa identificar que toda fofoca, pastor João, toda fofoca, meu querido, dentro da igreja, é Satanás articulando. É Satanás usando o crente. Satanás usando aquele que adora a Deus. Porque Satanás é isso que ele faz. Ele começa a mostrar para você defeito no irmão e você vai lá criticar, né? Vai gerar uma contenda dentro da igreja. E isso tem destruído o corpo de Cristo. Isso tem matado nós como pastores. Eu tenho certeza que tem pastores que vai assistir esse podcast que vai falar, eu me identifico nisso. Eu estou me enquadrado nisso. Isso que o pastor está falando, o pastor Tiago, nesse podcast, ele está falando de algo que eu estou vivendo. Perfeito. A palavra está atualizando em mim. Tem muitos pastores que vão dizer isso.
Então, meu amado, você que é da igreja, você que é de uma igreja, se você não quiser ficar na igreja, não fala mal dela. Pede a bênção do pastor, pede a bênção do pastor e vá. E vai embora. Verdade. Amém? Ninguém vai ficar num lugar obrigado. Agora, não dá para fazer da igreja um lugar de rebelião. Nós estamos colaborando com o império das trevas. Isso não vem de Deus. Pastor, se eu ver alguma... Presta atenção. Eu vou impor uma situação e depois o senhor vai responder. Como é que gera a fofoca? Se eu ver algum irmão fazendo algo errado, existe o lado, se eu for cristão, como eu vou agir, e se eu não for cristão, se eu não for cristão, se eu ver algum irmão fazendo algo errado, que é concretizado, eu estou vendo, não o que eu acho que é, né? Não posso achar, estou vendo. O que eu faria se eu não fosse cristão e estivesse dentro da igreja? Porque a igreja tem bastante, né? Tem muita gente dentro da igreja que não é cristão, isso é real. Religioso. Verdade. É religioso. Né? Então, só frequentador. O que eu faria se eu fosse um religioso dentro da igreja, não fosse cristão? O pastor Tiago ouviu fulano nessa situação. Ele fez isso. Aí, em vez de eu falar só para o pastor Tiago, já falo para outro. O dia que ele chegar na igreja, ninguém vai olhar para ele, não vai chegar nem perto. A fofoca já foi espalhada. Agora, se eu sou cristão, o que eu tenho que fazer, pastor? Diga para mim. Sou cristão verdadeiro. Pastor João, eu vejo, irmão. A primeira coisa, nós temos que exortar por amor. Ir até a pessoa, falar assim, olha, você está passando por esse processo desse pecado, desse defeito na sua vida, todos nós temos pecados, temos problemas. Eu posso te ajudar? Eu posso orar por você? Você vai se esforçar para mudar o comportamento? Eu acho que a melhor saída, né, não é apontar, porque quando nós apontamos, nós destruímos uma vida, uma pessoa, uma alma, uma casa, uma família. Então a gente tem que ter muito cuidado na exortação. A gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia fala que a exortação é por amor. É você demonstrando que aquela exortação, aquela correção, a pessoa precisa entender que é para o bem dela. Para algo construtivo na vida dela. Então nós temos que exortar por amor. Precisamos, sim, tá? Mas não expor a vida da pessoa no outdoor. Não expor a vida da pessoa no WhatsApp. Verdade. Você sabe uma coisa que hoje está tendo na igreja? Pessoas, né, dentro da igreja que tem o WhatsApp do fulano, do ciclano, e fica secreto, fica falando mal do irmão, fica falando mal da irmã, e depois, sabe o que vai fazer? Vai orar. Depois vai para a igreja. Sabe o que acontece? A oração não vai ser ouvida. A oração não vai ser ouvida, porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Então não faça isso, porque o diabo está zombando de você. O diabo está brincando com você. Então, para com tudo isso, sabe? Sirva a Deus de verdade. Ama, porque a Bíblia fala, né, os 2 mandamentos, né, cruciais. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração e amar o próximo como você ama você mesmo. Se você se ama, você não aborrece você. De forma alguma. De forma alguma. Então, se a Bíblia está falando, se você ama você, na intensidade que você ama o seu irmão, você vai querer o bem, porque você quer o bem de você. Tá? Então é uma coisa que, nesses últimos tempos, está destruindo ministérios, famílias, e eu vou te falar uma grande verdade. Pastores estão ficando depressivos de não saber lidar com tanta fofoca. Porque a fofoca é assim, ela começa bem pequenininho e vai aumentando. E quando chega no ouvido do pastor, já aumentou de uma forma muito grande, né, pastor João? Precisa saber, pastor Tiago, a profundidade da coisa. É isso que eu acho. O pastor não é um padre para você ir lá e confessar pecado. Não é. Ele não é. Tira isso da cabeça. Primeiro, para quem você vai confessar é a Deus. É muito importante
o seu pastor pedir direção de Deus, e Deus te dando a direção, Até você conversar com o pastor, abrir, eu acho comunicar com o é pastor, uma confiança perguntar e expor importante o que também. aconteceu, Sim. entendeu? Mas não adianta confessar para o pastor só e não parar de fazer e não confessar a Deus, vamos dizer, não chegar e dizer a Deus, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, me perdoa. Então, não adianta. Então, a pessoa que erra, ela sabe onde erra. Agora, aquele que está enxergando pode estar olhando uma coisa maior do que é. Ele pode estar olhando e dizendo, ele está fazendo isso e não está. Eu acho que isso é o grande perigo que corremos, pastor. É o grande perigo que corremos, é esse tipo de coisa. Tem uma historinha de um senhorzinho que foi tirar leite num lugarzinho fechado, né? Da vaca. Vai tirar o leitinho da vaca lá e esqueceu a cordinha. Você sabe, né? Você já trabalhou, você sabe. Já. Eu não sei, nem faço ideia como é que funciona. Mas ele foi tirar leite, ele esqueceu a corda, acho que amarrar o pé da vaca, é isso que faz, né? Isso. Amarrar, ele esqueceu a corda. Para não se movimentar, né? Isso. Aí o que ele fez? Ele tirou o cinto, tá? Para amarrar o pé da vaca para tirar o leite. E no que ele tirou o cinto, ele desequilibrou, a calça dele caiu. E ele desequilibrou e pôs as duas mãos na traseira da vaca para não cair. E alguém passou lá atrás. Ainda bem que não tinha celular para tirar foto. Mas alguém passou lá atrás e viu ele como? Olha a situação que viu ele. A calça abaixada, com a mão no traseiro da vaca, passou batido e saiu. Você imagina a hora que chegou para a esposa dele, o que deve ter falado. E o que foi, pastor? Nada, absolutamente nada. Ele tirou o cinto. Então devemos tomar cuidado. O discernimento até espiritual leva a isso. Tomar cuidado para você saber o que está acontecendo realmente. E eu sou assim, particular meu, pastor, particular meu. A pessoa está bem? Está muito bem? É paz do Senhor só? Difícil eu estar próximo, eu ficar mandando WhatsApp, difícil. Agora você falou assim, fulano de tal está passando por uma situação difícil, assim, eu já encosto. Eu já quero mandar um WhatsApp, eu quero conversar, eu quero poder ajudar, entender, poder orar. Eu acho que isso é que o cristão deve se fazer para os demais. Em vez de eu ficar fofocando da pessoa, em vez de eu ficar criticando a pessoa, orar por ele, pedir. Por quê? Você falou uma coisa. Todos pecamos. E envolve do quê? Da nossa carne. Mas, quando falamos em discernimento de espírito, que é o forte de hoje, porque se a gente for sair aqui pela conversa que a gente já teve para outros planos, ficamos aqui 4 ou 5 horas no podcast. Com certeza. Falando de outros planos. Mas o discernimento de espírito é uma importância muito grande. Tá? E por um outro lado, pastor, é até assim, vamos dizer assim, fica até meio esquisito. Porque quando você tem o discernimento do que é de Deus, do homem ou do diabo, discernimento, e você está vendo alguém fazendo algo que não provém de Deus, ou é dele ou do diabo, você está vendo, você sabe que não é. Agora, eu vou te jogar na parede, pastor. O senhor não, daqui uns dias você vai parar de fazer podcast comigo. Vai parar, você vai falar isso, que o cara só me põe na parede, rapaz. Pensa. Vamos lá. Pastor, eu estou lá na igreja. Ministério Pentecostal Resgatando Vidas. Sim. Estou lá. Estou num culto lá embaixo. O senhor está lá, o senhor é pastor. E o senhor bota alguém para pregar. E esse alguém, o senhor com discernimento, o senhor vê que esse alguém saiu da palavra, está indo para uma revelação pessoal dele, ou uma
demoníaca, uma revelação demoníaca para cima de uma pessoa. O senhor tem certeza disso? O senhor não acha? Tem certeza pelo discernimento. O senhor vê que não é fato, não é fato. Ele saiu fora da estratégia. A pergunta é, alguns responderam assim, eu deixo o culto terminar e depois eu vejo. Mas espera um pouquinho. Dependendo a altura dessa revelação, dependendo da situação dessa As revelação, pessoas estão prestando se atenção for do no homem, culto, estão tomando isso, como base. se for do homem ou do diabo. O Senhor é o pastor da igreja. Aqui na terra, a igreja é de Cristo. O Espírito Santo que comanda a igreja. O Senhor é ciente disso? Não é o Senhor, é o Espírito Santo. Sim. Entendeu? Não é um show que você lá de cima comanda, é o Espírito Santo. Mas o Senhor é responsável pelo ministério. Sim. O Senhor deixaria o cara, eu digo o cara porque não é um cristão, continuar? Primeiramente, pastor João, é por isso que eu falo para você. Eu acho que quando você tem o conhecimento da palavra, a Bíblia diz lá em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento e conhecer a palavra de Deus. Então, a primeira coisa é o conhecimento nas Escrituras, né? E é o que eu falei a base primeiro aqui, né? Que eu falei a respeito da palavra de Deus. Ela traz um discernimento, ela traz uma revelação muito profunda, né? Sobre o que é certo, o que é errado. Então, o primeiro fator, o pregador, ele saiu da palavra. Então, geralmente, eu já tenho o entendimento que aquilo lá não é Deus ministrando. Eu tenho comigo o Espírito Santo, que me traz o discernimento. O Espírito Santo, ao consultar, eu falo, Espírito Santo, essa palavra vem do Senhor, eu tenho uma segunda visão aqui, de consultar o Espírito. E automaticamente, o Espírito está ciente do ambiente espiritual. Isso é fato. Então o Espírito Santo fala, olha, não vem de mim. A primeira coisa, eu mando cortar os microfones e tiro fora do altar, porque se não vem de Deus, está contaminando a igreja. Está levando a igreja para fora dos ensinamentos que ela tem recebido. É muito forte isso aí. Pastor, aplausos para isso aí. Eu faria a mesma coisa, tá? Faria a mesma coisa. E me preparei uma vez para fazer isso, sorte que a pessoa não usou de malandragem no público, senão eu ia tomar o microfone, com certeza. Porque tem alguns que falam, não pode, deixa, depois a gente conversa. Não, eu acho que chegar numa altura dessa, discernimento de espírito, o discernimento, te mostrar que a pessoa está ferindo uma ovelha, ou umas ovelhas, ou a igreja inteira, e você não parar, você está junto com ela, desculpa, você está a favor dela. Então não podemos aceitar esse tipo de coisa. Tá? Não podemos aceitar essa maneira de ser. Eu vi uma vez o cara revelando irado. Só faltou ele xingar o outro irmão, dizendo que era uma profecia. Peguei isso aí uma vez. O pastor em si, muito Tira sábio. da direção. Não, né? sabe que o pastor muito no microfone, o pastor falou, irmão, para. Deus não opera na ira. Para. Já não provém de Deus você está falando. Ele não opera na ira. É uma realidade. Eu tenho algo pessoal contigo, vou lá na tua igreja, com raiva de ti, com ira de ti, e vou lá e começo a profetizar contra você e te espremer, te apertar, te falar coisas na ira. Da onde que vem Deus isso aí? Por isso que o discernimento é importante nas nossas vidas, da maneira pastor. correta. Não é só na vida de pastor, na vida do cristão. Agora, por um outro lado, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Tem pessoas que são geladonas mesmo. Tem pessoas que não acreditam em nada. Verdade. Eu não sei como que acredita em Deus, que vai na igreja evangélica. Tem. Tem pessoa que vai na igreja pentecostal, sabendo que lá há liberdade de dons. Há um E fogo. por muitas vezes Há um Deus fala fogo gerado de uma no maneira local.
Hein? Por muitas vezes Deus fala de uma enche. maneira diferenciada, direcionada a alguma pessoa, a outra, e tem pessoas que não acreditam em nada. Está perdendo tempo na estrada do cristianismo. Se não acredita nos dons espirituais, está perdendo tempo na estrada do cristianismo. Não estou dizendo que está perdendo salvação, de forma nenhuma. Estou dizendo que está perdendo tempo no cristianismo. Porque as coisas de Cristo são lindas, maravilhosas. E tem que deixar Há isso revelações, há tantas coisas lindas que a gente desfruta. É que tem gente que só acha que isso aí acabou lá em Atos, lá no Novo Testamento, há 2000 anos atrás. Era só ali que tinha, não tem mais. Não existe mais. Eu não sei aonde está escrito isso, que Deus, que Jesus iria, após ir para o Pai, ele ia brecar tudo isso. Aonde? Se ele foi e continuou, os apóstolos ali, o que aconteceu? Tantos milagres, revelações, milagre de tudo quanto é ângulo, amplo, dentro da igreja cristã. Aí eu pergunto assim, pastor, por que hoje não acontece isso? Eu não quero sair da reta do discernimento, mas por que hoje não acontece isso? Por quê? Porque fugiram. Falta da oração. Uhum. Falta de eu Fugiram olhar, do pastor. princípio de verdade. Sim, de eu olhar Temência, e querer ir lá na temor. igreja. Eu vou lá na igreja para ver o pastor Tiago pregar, para ver o pastor João pregar. Não, não faça isso. Vai na igreja para ver Cristo falar, para ouvir a palavra de Deus. Usar as nossas vidas. Concorda? Né? Concorda comigo que tem que ser assim? Concordo. E não é todo dia, pastor. Eu, pela misericórdia de Deus, Deus me presenteou com alguns dons. Mas não é todo dia, pastor. Não é toda hora que está ali escancarado. Qualquer pregação que você vai fazer tem que ter uma revelação, tem que ter uma profecia. Não. Eu me coloco no altar como Senhor. Eu vou ministrar uma palavra. Eu faço minha oração, leio a palavra, medito naquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar e fico no púlpito na liberdade do Espírito Santo. Se Deus quiser falar diretamente com alguém, ele sabe que ele pode falar comigo, que eu sou doidão mesmo e falo. Se ele quer falar só na palavra, ele vai falar. Revelação na palavra. Verdade. Mas o importante é expor para essas vidas, para a gente não alongar, porque senão nós vamos embora. É expor a importância do dom do discernimento. Importância desse dom. Todos os 9 dons são importantes. Nenhum para deixa de ser. edificar, né, a igreja. A igreja. Uhum. A É uma igreja. demonstração Olha só. do É poder para de- edificar o quê? a igreja. Ou é o pastor? Não, a igreja. Ah, não é eu? Não, o dom é para Tipo, edificar eu a tenho igreja. o dom de Não. profecia, tenho o Não, dom de revelação. não. É para edificar a igreja. Ah, é a igreja, não é o pastor. É. Porque alguns É o confundem, corpo né? de Cristo, é a igreja. Alguns confundem. Acham que é para edificar o pastor. Não, Deus não dá glória para o homem. De forma alguma. Ele usa o homem, mas a glória é dele. 9 dons. Amigo, amiga, é para edificar a igreja. Pela misericórdia, você que está me ouvindo deve ter alguns, eu tenho alguns. Deus nos deu, né, pastor? Dons a nós, tá? Para edificação da igreja. Qual o mérito que eu tenho? Eu me lembro de uma revelação tão linda na cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, em que eu fui lá em janeiro e Deus me deu uma revelação, só um nome. Deus falou assim, setembro, para mim. Eu falei, setembro o quê? Eu perguntando para ele falando, diga para ela setembro, só isso. Eu sei quem está falando comigo é Deus. Eu disse assim, irmã, era janeiro, Deus está falando comigo, só uma palavra. Não vou falar mais nada, só o que ele falou. O que ele falou? Setembro. Ela disse assim, setembro eu me casei, setembro eu me batizei. Ela pôs a mão no ventre e disse, setembro meu filho vai nascer. Aleluia. E eu fiquei quietinho, pastor, e Deus disse assim, diga amém. Amém. Só que essa irmã não podia nem ovular, ela não tinha ovulação. Olha que Ela não testemunho podia forte, ter gente. filho. Ela não podia ter filho. Eu não sabia, Deus mandou falar setembro, falei. Uma palavra Ela falou, já trouxe uma toda a palavra que Deus interpretação. deu, passei para ela, foi interpretado. Para mim não me interessava que é setembro.
Ela já sabia tudo. Eu sabia tudo. Ela esperava de Deus. E foi que eu falei, quando a revelação vem em cima do propósito que você está esperando. Ela esperava. Aí o que que ela falou? Fez isso, tal, voltei em maio lá para pregar no culto das irmãs. Na época era meu amigo pastor Norberto, que era da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, lá de Ouro Fino, ele era o presidente lá. Voltei lá em maio, falei, meu Deus, lembrei do que Deus falou, né? Meu Deus, e agora? Deus falou setembro só. Eu falei 2 palavras só, setembro e amém. Só que ela falou tudo. Quer ter filho? Quer nascer? Cheguei lá, a irmã estava grávida de 5 meses, 4 meses. Aleluia, O filho Jesus dela é bom, nasceu, né? ia nascer e nasceu em setembro. Quando Glória para o quando pastor vem João. de Deus, De forma nenhuma, Deus, não tem glória nenhuma meu para mim. Deus. Eu não ganho nada com isso, pastor. Não ganho nada, absolutamente nada de salvação, de intimidade com Deus, de Deus fazer um negócio desse. Imagina. Ele pode todas as coisas. Escute aí, ele pode todas as coisas. Ele usa eu, você, quem ele quiser, a hora que ele quiser, como ele quiser, para abençoar uma vida por o amor que ele tem por nós. Então, quem somos nós? Eu tenho o dom de revelação, eu tenho o dom do discernimento, eu sou o cara. Não, de forma alguma. Digo para vocês, sem temer, busquem o dom do discernimento também, não pare nele. Busque o dom do discernimento para você também. Eu já vou por aqui e não dizendo para ti. fique usando o dom como um orgulho, Não. como um troféu, né? Grande é Como, como um algo que você se destaca. Quem tem que destacar o dom, né, é Jesus na sua vida. Com certeza. Ele dá o dom, mas uma coisa é certa, para que o nome dele seja glorificado. A partir do momento que você vê na igreja um pastor usando o dom para se vangloriar, isso não é Deus. Se engrandecer. Isso é esgrandecer. Isso não é o Senhor trabalhando. Outro assunto que aconteceu com a gente é um evento na igreja, né, um congresso na nossa igreja, e veio uma certa irmã dentro da igreja e começou, né, a atrapalhar o culto com profecias atrás da igreja, que a voz dela estava sendo muito alta, que estava atrapalhando, né, a mensagem principal. Gente, tenha discernimento e respeito com a casa de Deus. Momento da palavra é momento da palavra, certo? A hora de se revelar, vai ter um momento de se revelar. Talvez Deus entregou para você uma profecia ou uma revelação para alguém. Espera um momento certo, final do culto, chama o irmão, entrega aquela revelação que Deus te deu. Não interrompa o culto. Sabe uma coisa que eu fico muito chateado na igreja? É o tal do celular na hora do culto. Ai, Jesus. Faltando discernimento, querido. A hora do culto, a atenção é somente para Deus. Porque o tempo que você está olhando o celular, você está perdendo a palavra. Você está dispensando o seu pensamento para outros lugares. Então, vigia na casa de Deus. Falação na hora do culto. Um alerta, né? Não. Tem muita gente perdendo bênçãos grandes por não ter discernimento de respeitar a casa de Deus. Irmãos, eu vou exortar aqui. Se você não respeitar a casa de Deus, você vai respeitar o que na sua vida? A casa de Deus é o lugar que você tem que mais respeitar. É a casa do Senhor. Nós somos lá para adorar e servir a Deus. Não fique vendo o celular. Põe no modo silencioso o telefone. Certo? Só se for uma emergência. Ou deixa no carro, né? Ou caso contrário, não use o celular. É desrespeitoso com Deus, tá bom? Desrespeitoso. Então que você possa ter essa linha de entendimento. E eu queria lançar um desafio para você, né? Quando você vai na casa de Deus, vai com o coração aberto, vai com o coração feliz, vai com o coração grato, e vai buscar Deus e falar: Senhor, como é bom tê-lo, como é bom te senti-lo, como é bom te adorá-lo. É isso, essa é a casa do Senhor. Se você for com
com essa intenção, porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Ela é revelada no Senhor. Então você tem que ir com esse gozo, com essa vontade, com esse prazer poderoso dentro de você. Eu queria lançar um alerta aqui, porque o dom de discernimento, pastor João, ele nos define, né, o destino da nossa vida, né? Ações da nossa vida, acontecimentos futuros da nossa vida. E eu queria falar aqui nesse podcast para os jovens, você, moça, você, moço, que está, sabe, para tomar uma decisão de um casamento, de uma unidade, né, de uma família, construir uma família, tá? Ore a Deus se aquela moça é de Deus, se aquele moço é de Deus, se é preparado, porque às vezes pode ser uma emboscada. Às vezes eu escuto na igreja, pastor, eu vou me envolver com fulano que está no mundo, porque ele vai se converter, é uma estratégia de trazer para Deus. Cuidado que você pode estar sendo tragado. Você pode estar entrando num caminho aonde vai destruir seu relacionamento com Deus, tua vida espiritual, sabe? Porque a Bíblia fala, irmão, nós não podemos se meter debaixo de jugo desigual, tá? Força desigual com a sua fé. Então, toma muito cuidado no tomar decisões. Outro assunto também que chega muito para mim, tomada de decisões. Vou comprar uma casa, é Deus que está no negócio? É Deus que está preparando esse negócio? Ou é uma situação, é uma emboscada, ou tem um problema com essa casa? Então, pede a oração a Deus, para que Deus revele para você se realmente é a vontade de Deus. Outra coisa importante também, tem pessoas que querem tomar decisões rápidas. Não se toma no tempo dela. Decisões rápidas, porque decisões rápidas pode gerar decepções futuras. Então tome muito cuidado. Se a gente tem acesso, né, a pedir a Deus, ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se nós temos o privilégio de consultar o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos revelar, confirmar, ou falar, não, isso daqui é uma cilada. A compra de um carro, em tudo, irmãos, em tudo, nós temos que pedir discernimento para o Espírito Santo. Um assunto muito forte agora, pastor João, assunto muito forte. O que nós falamos, o que tem saído da nossa boca diário, né? É fruto do Espírito? É complicado. Ou é ação da carne? Isso também é discernimento do Espírito. Né, pastor João? Isso é muito forte. É complicado. Pastor, o senhor está dizendo aí, porque às vezes a gente brinca, né, com palavras. O cristão tem que brincar, tem que sorrir, tem que contar piadinha assim, tem que saber o que fala. Temos que nos distrair, né, divertir, sorrir. Eu estou pensando aqui, eu conheço uns obreiros que, gente, parece que foi batizado com vinagre, igual o pastor Marco fala. Chega no púlpito, não sorri, não fala, não conversa, não olha. Nem no culto tá, né? Só tá a carcaça ali. Porque nós somos cristãos, somos felizes em Cristo. Nós somos felizes em Cristo, pastor. Não podemos ficar nessa de nós somos felizes. Temos que tomar cuidado, o senhor falou de discernimento, isso aí também faz parte. Tomar cuidado do que falamos. Brincadeiras, né, pastor? Brincadeira, né? As brincadeirinhas. Mas é só brincadeirinha, mas você falou. Tome cuidado com a brincadeirinha que você só pode se machucar. Só pode se ferir. Não vai entender a brincadeira sua. E, sinceramente, eu vejo assim, tem cristãos que chegam na igreja e se transformam, né? Ele se transforma num robô, como se diz, um robô evangélico. Agora ele faz e desfaz. Chega ali, ele se transforma na igreja e quer que todo mundo se transforme também. Não adianta. Tem um irmão, tive um amigo, ele partiu no Senhor, o pastor Rosinei Marques, o ex-maconheiro.
muitos vão conhecer que vai escutar esse podcast. Amigo pessoal, era membro da minha igreja, a igreja que Cristo tinha colocado em minhas mãos, e ele era uma pessoa, quem conheceu ele sabe, uma pessoa que ia pregar na sua igreja, ele ia te chamar de magricelo, isso você pode ter certeza, no púlpito, no microfone. Ô magricelo de Jesus, ele ia falar desse jeito, com todo o respeito, carinho, o jeito dele. Ele fazia todo mundo dar risada. E um dia eu cheguei nele e falei, vem cá, pastor Rosinei, rapaz, tem que pregar mais sério. Leva seriedade, prega a palavra bonita. Ele me ouviu, ele até chorou, me ouviu. Acho que ele pregou 2 cultos, sério. Pastor, depois de 2 cultos, sério, meu filho está até dando risada lá. Ele conhece o pastor Rosinei, por ele conheceu, né? 2 cultos sérios, ele pregando sério. Eu não estava aguentando, eu quase estava dando risada. Aí eu chamei ele depois do segundo culto sério, falei, vem cá, vou fazer uma coisa contigo. Ele falou, o quê, pastor? Eu errei de novo? Eu falei, não, eu que errei. Esquece que eu falei para você. Esquece que eu falei. Era brincadeira, tá? Você não brinca também? Era brincadeira. Falei, não, pastor Rosinei, agora eu vou falar sério. Você é dessa forma, não tem jeito. Não adianta você querer ser sério. É só a maneira que Deus usa você, brincando com as pessoas, no púlpito, no microfone, brincando com as pessoas e cativando as pessoas, e Deus te usando, e você sendo usado, libertando vidas, trazendo vida a Cristo. Continue do jeito que você é. Me perdoe de ter cobrado isso de você. Aí ele continuou da maneira que era. Então, cada um é cada um, pastor. Tem uma maneira. Existe eu não posso limite, julgar dentro né? da igreja. Existe um limite, né? Eu não Existe posso julgar dentro da igreja, pastor, ou de uma rodinha de cristão, uma brincadeira bacana. Não posso julgar aquele irmão é isso, aquilo não. Tem Não brincadeira é sadio, né? Para não ficar só não aquele cara feia. coisa monótona, Não né? é cara feia que é sinônimo de cristão. Por isso que o discernimento está aí. Você está numa rodinha, o discernimento serve até para isso. Não é cara feia que você fala, aquele irmão é mais santo que o outro, aquele ali é mais... Não, não é. O que está sorridente pode ser mais santo do que tem cara feia. Não é verdade? Eu por aqui já vou dizendo para você, podcast para você, Poderosa Graça. Falamos hoje sobre discernimento de espírito. Tem muito para falar. A gente podia se alongar aqui muito para falar sobre isso. Mas eu já quero agradecer a tua presença, através que você vai escrever para nós lá. Se inscreva no canal, ajude, divulgue esse canal para abençoar vidas, tá? Abençoar vidas. A semana, o próximo podcast, nós vamos trazer um convidado especial aqui. Amém, glória a Deus. Não vou falar não, pastor. O senhor sabe quem é, mas não vou falar não. Vou deixar curiosidade para todo mundo. Um convidado especial, palavra de edificação tremenda sobre a tua vida. Então eu te convido para esse podcast, tá? E te convido também aos nossos cultos na sexta-feira, na cidade de Valinhos, estado de São Paulo, na rua Campinas, número 250, sexta-feira às 19h30 e aos domingos às 9h30 da manhã. Vem conosco lá para o culto, vamos adorar a Deus junto. É contigo, querido. Fica com Deus. Glória a Deus, que assunto tão forte. Eu tenho certeza que através de tudo que a gente passou aqui na direção do Espírito, porque nós oramos aqui, falamos, Senhor, que o Senhor possa usar a nossa vida como um instrumento na vida das pessoas. E nós estamos aqui, queridos, para gerar em você vida, para gerar você crescimento. Esse podcast ele tem esse fundamento de edificar vidas através da palavra. Nós temos aqui um alicerce resistente, que é a palavra de Deus. Então eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus falou, valorize isso no teu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar diariamente na sua vida, e o Senhor ele vai mudar a cada dia, porque nós somos cheios de defeitos, e o Senhor ele quer nos lapidar, o Senhor quer fazer algo novo em nossa vida, e deixe o Espírito Santo trabalhar, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa ativar lá o sininho, né? Isso. Ativar todas as vezes que a gente enviar, postar,
que você possa compartilhar, que você possa nos ajudar. Tem vídeos aí que nós chegamos mais de 100 mil visualização, mais de 100 mil visualização, porque o trabalho é de Deus, né? E eu honro a Deus porque Deus tem feito chegar tão longe, porque muitas pessoas estão sendo edificadas, alertadas, e o que o Senhor tem muitas almas para salvar, porque essas 100 mil pessoas que visualizaram, né, o Senhor está tendo acesso ao coração delas. Verdade. Então é maravilhoso isso, e nós vamos continuar, nós vamos trazer assuntos extremamente necessários, nós vamos trazer assuntos muito grandes, pessoais nossos, né? Então, assim, Deus tem algo muito grande para fazer. Eu quero que vocês orem pela nossa vida, orem pela minha vida, pastor Tiago Rovati, do Ministério Pentecostal Resgatando Vidas. Que você ore também para o pastor João, que está comigo, me ajudando. O Senhor colocou ele nos meus caminhos, né? O Gabriel, a Ana. A equipe toda. Toda a equipe. Que vocês possam orar pela gente. Quero mandar um abraço para minha querida esposa, que eu amo demais. E faz parte da equipe. Faz parte da equipe. Pastora Donaire. Que Deus te abençoe grandemente. Querido, eu aguardo vocês para o nosso podcast, né? Na outra semana nós estaremos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados. Deus abençoe. E como nós terminamos... Vamos terminar lá terminamos todos os podcasts para demonstrar a unidade. Aqui, 1, 2, 3, 4. Isso. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Vamos junto nessa. Tamo junto. Poderosa graça. Ficam com Deus. Chamamos em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.